Fala, futuro militar, professor Ricardo Oliveira na área. E se você tem um projeto de ser militar, este é o canal para você se inscrever, compartilhar, para você assistir, reassistir e assistir novamente, porque aqui tem bizu, aqui tem macete, aqui tem bizu para você passar no seu concurso, beleza? Especificamente, esse exercício que você vai fazer aí agora, ele é focado nos concursos militares, concursos para sargento da aeronáutica, sargento do exército, aprendiz de marinheiro e fuzileiro naval, mas é óbvio, se você está estudando para um outro concurso que cai as mesmas matérias, isso aqui também vai te ajudar. Então não se esqueça de se inscrever, de hypar, de compartilhar, porque vai estar me ajudando muito, vai estar me ajudando demais, 01 ou 06, pelo amor de Deus, se inscreve aí, compartilha, para poder fortalecer, cara, e sem mais delongas, vamos aqui ao nosso material, ao nosso exercício, beleza? Então vamos lá. Vamos para a questão número 1. Questão número 1. Assinale a única alternativa em que o termo em destaque foi usado corretamente. Então deixa eu pegar aqui a nossa caneta para nós analisarmos juntos. Vamos lá. Ele quer saber a única alternativa que foi usado corretamente. Por que você não foi ao teatro? Esse porquê aqui, ele é junto sem acento? É um porquê de pergunta, né? Então é por qual motivo, por qual razão, por quê? Separado e sem acento. Tranquilo? Tranquilo? Cara, não tem. É só isso aí. Troca por qual motivo, por qual razão. É um porquê de pergunta. É dessa forma. Os políticos não aceitou o cargo. Por quê? Qual motivo? Então já é aqui nossa resposta. Justamente porque no final de frase é separado com acento, no final de frase, com esse significado ali de motivo, né? O político não aceitou o cargo. Qual motivo ali? Qual foi o motivo? Então, aqui o nosso gabarito é bravo. Vamos terminar só de analisar? Ó, o diretor resolveu explicar. Eu tenho um artigo. Se eu tenho um artigo, quer dizer que esse porquê, ele é um porquê com função de substantivo. Então é junto sem acento. Tranquilo? É junto com acento. Quando tem o artigo ali anteriormente. É como se tivesse aqui embaixo, ó. Tinha que ter o artigo anterior. Então, por isso que aqui está errado e por isso que aqui está errado. Vamos continuar aqui as nossas questões, resolvendo da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, rápido, direto e objetivo. Lembrando que todo esse material aqui tem na nossa plataforma. Esses exercícios vão subir lá para a plataforma Sargento da Aeronáutica, Aprendiz de Marinheiro, Fuzileiro Naval. E lá já vai estar disponível o material para poder baixar, o PDF, tá bom? Recomendei. Quem é que recomendou? Eu. Já sei que é um sujeito oculto. Eu recomendei. Quem recomenda, recomenda alguma coisa a alguém. Beleza? Olha o meu a de preposição. É um verbo o quê? Bitransitivo. Eu recomendei o quê? Cautela. Cautela é meu objeto direto. Só que eu recomendei cautela a quem? A quem? A ele, que é esse ler aqui. Ele está assumindo a função de objeto indireto. A ele. Então, 2 delta, verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Papum, irmão. Papum. Questão número 3. Tratava-se de um assunto importantíssimo. O sujeito é, cara, essa aqui é boa. Essa aqui eu tenho certeza que muita gente vai errar. Já vou direto pro bizu. Ó, todas as vezes que você tiver verbo transitivo indireto mais partícula C, essa partícula C aqui, vamos lá, essa partícula C aqui, ela vai se chamar partícula de indeterminação do sujeito, o famoso PIS. E o que quer dizer isso aqui? Que todas as vezes que eu tiver essa construção do verbo transitivo indireto mais partícula C, eu vou estar diante de um sujeito indeterminado. Eu vou estar diante de um sujeito indeterminado. Então, a minha resposta aqui é a Charlie. Tranquilo? Viu essa construção? Verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula C.
você vai ver. É verbo transitivo indireto? Tratava-se. Quem trata, trata de alguma coisa. Tratava-se de quê? Opa, apareceu preposição. É verbo transitivo indireto. Todas as vezes que eu faço a pergunta ao verbo, tratava-se, tá? Quem trata, trata de alguma coisa. É automático. Se eu falar pra você, eu trato. Eu trato. Aí tu vai falar, tá, você trata de quê? É automático. Então é verbo transitivo indireto, tranquilo? É verbo transitivo indireto. Essa partícula C se chama partícula de indeterminação. Olha o nome. Olha o nome, pequeno gafanhoto. Vai, já dá um like aí, dá um amém aí. Olha o nome. Partícula de indeterminação do sujeito. Sujeito determinado. Ela está indeterminando o sujeito. Sujeito indeterminado. Pô, essa aí valeu já, hein? Já valeu você estar aqui no canal, já valeu você estar assistindo. E com certeza para você que adquiriu o nosso curso, já valeu para você também, porque baixou o material, fez exercícios e agora está corrigindo. Porque eu vou subir esse exercício, como eu já disse, tá? Assinale a alternativa, questão número 4. Assinale a alternativa que deve ser preenchida com a preposição de. Então ele quer aquela que a gente vai preencher com a preposição de. Este é o local de cujas belezas o povo tanto se orgulha. Eu vou vir aqui, ó. O povo tanto se orgulha de quê? Porque quem se orgulha de alguma coisa. Então o povo tanto se orgulha de quê? De cujas belezas o povo tanto se orgulha. Pronto. Aqui já é a alfa. Professor, eu não entendi. Eu sempre vou no verbo depois. Olha só. Este é o local cujas riquezas os historiadores se referem. Quem se refere a alguma coisa. A alguma coisa. Então, tá vendo que pediu a preposição a? Eu jogo a aqui, ó. Este é o local a cuja riqueza os historiadores se referem. Tranquilo? É isso, é isso. Não tem o que inventar. Este é o local em cujas praças se realiza um concerto. Quem realiza alguma coisa. Realiza um concerto aonde? Em. Uma ideia de lugar, como se fosse isso, né? Este é o local cujo tombamento todos lutam. Quem luta, luta por alguma coisa. Por. Este é o local cuja preservação todos concordam. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, olha aí, ó. Questão boa, questão difícil. Eu tenho certeza que essa aqui muitos erraram. Uma questão difícil, porém, você não vai errar mais, tá? Vamos lá para a questão número 5. Assinale a alternativa cujo erro de regência verbal. Essa aqui mata muita gente, hein? Essa aqui, ele quer saber que tem um erro. Então, ó, informei-o sobre o curso. Quem informa alguma coisa a alguém. Informei o quê? Informei sobre o curso, né? Informei o curso. A quem? A ele. Professor, não deveria ser o ler aqui no lugar do o? Porque é um objeto indireto? Não. Justamente por causa dessa preposição aqui, ó. Todas as vezes que eu tiver a preposição sobre, então vai ficar o o. Informei-o sobre o curso. Então tá certo, ele quer saber o erro, tá? Pagou as promissórias corretamente. Quem paga, paga alguma coisa. Pagou o quê? As promissórias corretamente. Tranquilo, tranquilo, não tem crase ali não. Todos visam ao reconhecimento de seus esforços. Todos visam ao... Porque quem visa no sentido de busca é isso aí mesmo. Visa a alguma coisa. Todos visam ao reconhecimento de seus esforços. Então só pode ser a delta. Sua participação não implica, não acarreta. Não acarreta. Então eu tiro em. Sua participação não acarreta nenhuma consequência. Se implicar, ele está nesse sentido de acarretar e não pede a preposição em. Cuidado. Cuidado. Tá bom? Então já chamo. Vamos para a questão número 6. Assinale a frase em que há sujeito indeterminado. Mais uma aqui de sujeito determinado. E é no mesmo molde que nós vimos. Ah, professor, então é alfa. Porque eu tenho esse verbo, mais a partícula C. Eu falei que é o verbo transitivo direto? Eu falei para você que é o verbo transitivo direto? Eu falei para você, é só você baixar um pouquinho aqui, ó. Ó o que eu falei para você. Verbo transitivo indireto. Olha o que eu falei para você.
Olha a construção. Verbo transitivo indireto. Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho que ter verbo transitivo indireto, ou então verbo intransitivo, mais a partícula ser. Nessa ocasião, sim, eu vou ter um sujeito indeterminado. Na primeira, compraram-se jornais velho. Quem compra, compra alguma coisa. Se eu falar pra você, eu comprei. O que você vai me falar aí agora? Tá, se comprou, comprou o quê? Comprou o quê? Veja, eu tenho um artigo, não tem preposição. Se não tem preposição, não é o verbo transitivo indireto. Aqui é o verbo transitivo direto mais partícula ser. Cara, nesse caso aqui, simplesmente o que vem depois vai ser o sujeito. Como assim, professor? Não entendi. O sujeito ali, ó, compraram-se jornais velhos. Jornais velhos foram comprados. Então, jornais velhos é o sujeito. É por isso que o sujeito no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, o sujeito é jornais velhos, tá? E o sujeito está no plural, verbo no plural. Não é a mesma coisa, então não é alfa. Choveu muito. O verbo chover, fenômeno da natureza, sujeito inexistente. É noite, fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Então, a nossa resposta só pode ser a Charlie. Confia-se em sua palavra. Quem confia, confia em alguma coisa. Olha a preposição. Se pediu preposição, verbo transitivo indireto, terceira pessoa do singular, mais partícula ser. Sujeito indeterminado. Então, olha só. A mesma construção do que a outra aqui. Então, cara, não dá mais para você confundir ou errar questões com essa partícula C. Não dá, hífenzinho mais a partícula C. Você já sabe, inclusive, que ela se chama o quê? Partícula de indeterminação do sujeito. Tranquilo? Vamos lá. Questão número 7. Assinale a opção em que o termo destacado é predicativo do sujeito. Nomear o Fernando representante dos professores. Quem é que nomeou Fernando? Eles. Eles nomearam quem? Porque quem nomeia, nomeia alguém. Nomearam o Fernando. Seria também um objeto direto. Quem é o representante? Não é o Fernando? Então, é predicativo do objeto, não predicativo do sujeito. Ele quer predicativo do sujeito. Para ser predicativo do sujeito, tem que apontar para o sujeito. Tá? O adjetivo tem que apontar para o sujeito. O delegado julgou acertada a opinião das testemunhas. Quem é que julgou acertada a opinião das testemunhas? O delegado. O delegado julgou o quê? A opinião das testemunhas. Ele julgou a opinião das testemunhas. Acertada. Pode ser essa aqui? Será que é essa aqui? Não, né? Não é essa aqui. É a mesma ocasião lá de cima. Os manifestantes invadiram a Câmara dos Deputados durante a madrugada. Então, como que eles invadiram a Câmara dos Deputados? Furiosos. Aqui sim, quem é que estava furioso? Os manifestantes. Então, é a Charlie, predicativo do sujeito. Aqui é um adjetivo caracterizando, qualificando o substantivo, indo lá para os manifestantes. Tranquilo? Vamos passar. Se ficarmos batendo aqui, pontinho, pontinho também, a gente vai demorar muito. A ideia é ser o mais rápido possível. No trecho, essa era a casa em que havia passado meus melhores anos. Em relação ao uso do pronome relativo, que é o quê? Pode-se afirmar que o termo de destaque exerce a função sintática de... Olha só, o pronome relativo ele não sempre volta para falar do termo anterior? Ele está voltando para falar de casa. Então, eu havia passado meus melhores anos aonde? Na casa. Casa não está dando uma ideia de lugar? Então só pode ser adjunto adverbial. O pronome relativo ele toma função do termo que ele está se referindo. O termo antecedente a que ele se refere. Então esse termo antecedente está dando ideia de lugar. Se está dando ideia de lugar, adjunto adverbial. Vamos para a questão número 9. Em qual alternativa a conjunção pois é coordenativa conclusiva? Cara, esse pois aqui, ele pode ser conclusivo ou ele pode ser explicativo. Como que eu faço para diferenciar? Uma dos bizus é estar entre vírgulas. Se está entre vírgulas, é conclusivo. Pronto.
Olha aqui, nossa resposta alfa. Nossa pesquisa demandou muito tempo e muitos gastos. Obtivemos, pois, êxito nos resultados. Obtivemos, portanto, êxito no resultado. Pode ver que os outros, pois, ó, só tem uma vírgula aqui, uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, tá? Macetinho aí pra você chegar na tua prova e acertar uma questãozinha dessa. 10. O autismo não tem cura. No entanto, o diagnóstico precoce faz toda a diferença, pois ele colabora com o tratamento do autista. As orações coordenadas sintéticas, em destaque, classificam-se respectivamente como. Então, no entanto, ali está dando uma ideia de adversidade. Adversidade. Adversativa. Beleza. Já não é a alfa, já não é a bravo. Que a primeira é adversativa. Aí a segunda, pois ele colabora. Eu tenho um ponto e vírgula e tenho pois. Tem outra vírgula? Não. Então é explicativo. Delta. Olha aí, camarada. Olha aí. Olha o nível das questões que você está resolvendo aqui junto comigo. Não são questões fáceis não, tá? Esse aqui, esses exercícios que eu estou resolvendo com você, tá no nível médio. Não tá no nível difícil, não está no nível dificílimo, mas também não é aquele nível fácil, né? Aquele nível ali que qualquer um que abriu o livro, leu e consegue resolver. Não é. Aqui o cara tem que estar papirando. Cara, vai ter que estar papirando. O cara tem que pegar ali uma gramática, ele tem que estar lendo uma gramática, fazendo exercícios. Senão, vários do que nós já batemos até agora, ele não teria feito. Com certeza. Vamos lá. Minha suspeita é que todos ficaram aliviados com a notícia. A oração em destaque no período acima se classifica como subordinada substantiva. Ele já está falando que é subordinada substantiva. Como é que eu faço para saber? Eu corto aqui. Vejo, minha suspeita é. Eu tenho esse é como um verbo de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Verbo de ligação. Aí, minha suspeita é isso. Ou seja, eu troquei. Veja, eu troquei toda essa palavra, todas essas frases aqui, por isso. Se fizer sentido, quando eu troco, fez sentido? Fez. Eu estou diante de uma oração subordinada substantiva, tá? Agora, eu preciso saber o que ela é. Ela é subjetiva? Ela é objetiva direta? Ela é objetiva indireta? Ela é predicativa? Ela é o quê? Apositiva? Eu preciso saber. Quando eu tenho um verbo de ligação, cara, é só você vir aqui, ó. Predicativa. Tem verbo de ligação? Predicativa. Tem verbo de ligação? Predicativa. Então, fizemos aí a questão número 11. Número 11. Estamos caminhando aqui para o final e antes de eu chegar aqui no final, você que está acompanhando, você que está assistindo até agora, cara, você está se preparando para sargento de aeronáutica? Nós temos aqui um curso completo. Você está se preparando para aprendiz de marinheiro ou fuzileiro naval? Nós temos um curso aqui completo com o menor valor do mercado. Eu acho difícil você encontrar um valor menor com o que nós entregamos. O custo-benefício, cara, é excelente. Você vai ter um curso na palma da sua mão, com qualquer dispositivo eletrônico. Você vai baixar o aplicativo da Hotmart, vai com o mesmo e-mail que você efetuou a compra, e você coloca lá, já aparece o curso para você. E você tem, cara, o conteúdo focado no edital. Seja sargento aeronáutica, focado no edital de sargento aeronáutica, no último edital, no mais completo. É aprendiz de marinheiro, focado no curso de aprendiz de marinheiro, tá? É óbvio que alguns exercícios a gente bota nos dois, bota nos três, porque é um nível bom para todo mundo. Mas tem exercícios que só tem um e não tem no outro. Tem matéria que só tem um e não tem no outro. Por quê? Porque o edital de sargento de aeronáutica abrange mais coisas que o edital de fuzileiro naval. Então tem coisas distintas. Então, quer se preparar aqui no PRO Concursos? Vem aqui no link da descrição aí. Você vai encontrar o curso para sargento de aeronáutica, aprendiz de marinheiro e fuzileiro naval. Tenho certeza que você estudando conosco, você vai aumentar as suas chances de ser aprovado no concurso. Vamos lá. Percebi que você não gostou da brincadeira. No período acima, a oração subordinada substantiva, você já sabe como é que você resolve isso. Quem é que percebeu? Eu, sujeito oculto. Eu percebi isso. Então, de fato, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Só que ele quer saber o seguinte, ela é o quê? Se eu analisar assim, ó, eu percebi isso.
Veja que eu até joguei o eu aqui, tá? Erradamente, porque aqui é sujeito oculto. Aqui ele é sujeito simples, tá? Mas é só para você entender. Eu percebi. Tá, eu percebi o quê? Porque quem percebe, percebe alguma coisa. Eu percebi o quê? Isso. Veja que esse isso exerce a função de objeto direto. Se ele exerce a função de objeto direto, quer dizer que você não gostou da brincadeira é objetiva direta. Objetiva direta. Não poderia ser diferente. Tá vendo? Eu joguei para um período simples. Percebi isso. Quem é que percebeu? Eu. Eu percebi o quê? Isso. Objeto direto. Quer dizer que lá em cima no período composto, objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. E agora a gente caminhando aqui para nossa última questão para fecharmos por hoje. A concordância verbal está correta em todas as formas abaixo, exceto assistiu à demonstração de força. Assistiu no sentido de ver? Se for no sentido de ver, ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a, no sentido de ver. Por exemplo, eu não falo assistir o jogo, eu falo assistir ao jogo, porque é no sentido de ver. No sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. É por isso que aqui tem crase. Crase é a junção da preposição a mais o artigo, a demonstração. Então, preposição mais artigo feminino vai fazer o quê? Vai juntar e vai dar uma crase. Ele quer a errada. A concordância verbal está correta em todas as formas, exceto ele quer a errada. Essa aqui está certa. Exigiam-se todas as documentações para concorrer à vaga. Exigiam-se todas as documentações para concorrer à vaga. Beleza, tranquilo. Quem exige, exige alguma coisa. Exigiam o quê? É aquele caso que nós vimos verbo transitivo direto mais partícula ser. O que vem depois é o sujeito. Então, as documentações estão no plural, o verbo vai para o plural. Também não é essa aqui. Precisavam ser de professores de matemática. Camarada, olha o que eu falei com vocês. Verbo transitivo indireto mais partícula ser vai me dar sujeito determinado. Ou seja, o que vem depois não é sujeito. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ficar aqui na terceira pessoa do singular. Olha aqui, ó, precisam ser de professores. Cara, de professores não é sujeito. De professores não é sujeito. Eu não posso ter sujeito preposicionado. Não existe sujeito preposicionado. Não existe, eu não tenho sujeito preposicionado. Isso aqui não é o sujeito. Então, mas professor está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Por quê? A regra é sujeito mais verbo mais o predicado, ou o complemento. Tá? Sujeito e verbo. Inclusive, eles nunca se separam. Tá sempre um do lado do outro. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Só que de professores não é o sujeito. Então, achamos a nossa questão errada. É a Charlie. A resta ali está correta. Então, assim, você que você que está gostando dos vídeos que nós estamos subindo, muitos exercícios. Cara, eu acho que nessas 2 últimas semanas, esse é o quinto bloco de exercícios que eu tô subindo aqui para vocês, tá? Tô subindo aqui para vocês poderem olhar e ver a qualidade dos exercícios, a resolução dos exercícios. Obviamente, aqui a gente não tá trabalhando com toda a calma do mundo, porque a gente tá subindo pro YouTube. Então, aqui a gente quer diminuir o máximo de tempo, porque a gente sabe que o aluno do outro lado não quer ficar 40, 50, 1 hora e meia assistindo só a resolução, se bem que isso seria muito bom para você, tá? Mas tá aqui. Então, se você gostou novamente, é só você mandar aqui. Então, não esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram, @SGT de Sargento, SGT Ricardo Oliveira. Vai lá, segue, muito conteúdo legal lá. E aqui também, não deixa de se inscrever, de compartilhar e de ajudar a gente, tranquilo? Professor Ricardo Oliveira na área, forte abraço, fui!